Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química. Nesta videoaula a gente vai resolver um exercício bem simples até que fala sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Dada a tabela, aí temos aqui temperaturas de fusões e temperaturas de ebulições dessas três substâncias. Temos o clorofórmio, o fenol e o cloro. Qual o estado físico de cada substância à temperatura ambiente? Então a gente está falando aqui de uma temperatura de 25 graus Celsius, né, que é a temperatura ambiente. E a gente quer saber em qual estado físico. O que são estados físicos, né? Nós temos três estados físicos básicos, né, que a gente costuma estudar na escola, que é o sólido, o líquido e o gasoso, embora existam outros estados físicos também, tá? Então, sólido, líquido e gasoso são os estados físicos que a questão quer saber de nós. Em qual deles a gente vai ter aí essas três substâncias? Bom, é bem simples, mas a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o que é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão é aquela temperatura onde coexistem dois estados, que é o estado sólido e o estado líquido. Ou a gente pode dizer que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou o contrário, né? A passagem do líquido para o sólido também ali é a fusão, né? O certo, na verdade, seria a gente falar assim, vamos deixar assim mesmo, a passagem do sólido para o líquido, essa é a temperatura de fusão. Aí temos temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Você já deve ter visto isso em algum lugar, não? Você já não viu uma tabelinha uma vez? Não uma tabelinha, um gráfico, né? Uma vez que ele mostra mais ou menos isso daqui. Coloca aqui em cima temperatura, né? Em graus Celsius. Aí aqui embaixo, vem aqui, e aí ele vem e coloca um gráfico assim, ó. Algo mais ou menos nesse estilo aqui. Vocês já devem ter visto isso, né? Esse daqui, pessoal, é um gráfico de mudança de estados físicos, tá, das substâncias simples. Por que substâncias simples? São substâncias simples porque a gente tem aqui a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição constantes, tá? Então aqui nós temos temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Eles estão constantes, então a gente sabe que estamos aí falando de uma substância que é uma substância simples, tá? Agora, o que a gente tem embaixo nesse gráfico em cada uma das partes, né? Nessa parte inicial aqui, antes de chegar na temperatura de fusão, a gente tem diversas temperaturas. Todas elas são temperaturas onde a gente vai encontrar uma substância no estado sólido, tá? Estado sólido. Depois eu tenho a temperatura que nós vamos ter aqui, a temperatura de fusão, sólido mais líquido coexistindo, tá? Temos, depois da temperatura de fusão, aí uma variação de temperaturas, onde a gente pode encontrar o estado líquido, e depois uma temperatura de ebulição, que é outra temperatura constante, né? Teremos na temperatura de ebulição líquidos e gases coexistindo, e depois apenas gases numa temperatura que só tende a crescer enquanto a gente estiver fazendo o aquecimento. Então, basicamente, esse gráfico que a gente tem aí, ele pode ser resumido nesta tabela aqui. Só que essa tabela, ela está resumindo o gráfico para três substâncias diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse falando aqui do fenol. A temperatura de fusão do fenol é 43 graus Celsius. Então, aqui, esse ponto aqui vale 43 graus Celsius, se esse for o gráfico do fenol. A temperatura de ebulição do fenol, 182 graus Celsius. Então, aqui para o fenol é 182 graus Celsius. Aí, se você falar assim, peraí, tá, então aqui é 43, é a temperatura de fusão. A temperatura que a gente está procurando aqui é em 25 graus Celsius, professor. Sim, 25 graus Celsius. Isso vai estar embaixo de 43 ou acima? Bom, tá abaixo. Mas embaixo de 43 graus Celsius, que é essa temperatura que eu tenho aqui, eu só tenho o quê? Sólido. Eu só tenho sólido lá embaixo. Então, eu já descobri que o fenol, né, ele vai estar na temperatura ambiente no estado sólido. Olha que simples, né? Então, eu posso fazer a mesma coisa para as outras.
Então vamos lá, ó. No caso, se eu estivesse falando aqui vamos supor, do clorofórmio, qual que é a temperatura de fusão dele? Ó, temperatura de fusão menos 63 graus Celsius. Então a gente vai colocar aqui menos 63 graus Celsius, né? Graus Celsius, beleza. Qual que é a temperatura de ebulição dele? 61 graus Celsius. Tá, então aqui é 61 graus Celsius. Professor, eu tenho alguma coisa que está entre os dois, ó, no meio da temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, porque é 25, né? Tem que estar aí no meio desses dois? Não, pera aí, professor, deixa eu ver. Tem que estar no meio, porque esse é negativo, professor. Ó, esse aqui é negativo e esse aqui é 61 positivo. Então, o 25 positivo vai estar no meio, não vai? Vai estar no meio. Então, o que a gente tem no meio entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição aqui? Só tem uma coisa. Eu tenho um líquido aqui no meio. Então, a 25 graus Celsius, eu tenho que ter um líquido. Porque se na temperatura aqui, ó, observem, nessa temperatura e essa temperatura eu estou avaliando, eu tenho alguma coisa aqui no meio, nesse meio qualquer coisa, ó, vai estar no estado líquido. Qualquer temperatura eu tenho um estado líquido. Beleza? Então não é tão complicado assim de se perceber, né? Olhando esse gráfico fica mais fácil da gente ver. Então eu vou ter o clorofórmio no estado líquido. Vamos já marcar aqui, ó, estado líquido. Maravilha, né? Só falta pra gente o cloro agora. Ó, vamos para o caso do cloro. O cloro ele tem temperatura de fusão em menos 101 graus Celsius. Então esse ponto aqui é menos 101 graus Celsius. Ele tem temperatura de ebulição em menos 34 graus Celsius. Então aqui está em menos 34 graus Celsius. Mas pera lá, eu estou procurando uma temperatura de 25. 25 está embaixo de menos 101? Não. Né? Abaixo aqui são temperaturas menos 102, menos 103, menos 104. Aí são abaixo. Entre os dois, não, porque o 25 é positivo. Ele tem que estar aqui acima. Ó. 25 graus Celsius vai estar acima. Então ele é alguma temperatura acima da temperatura de ebulição. Observe. Qualquer coisa acima da temperatura de ebulição só pode ser estado gasoso. Então a gente descobriu agora que o estado do cloro vai ser o estado gasoso. Bem simples, né? Estado gasoso. Professor, você fez tudo isso aí, eu tô achando muito complicado, eu não tô entendendo. Tudo bem. Então a gente vai fazer toda essa aula de novo, só que a gente vai fazer agora. Ao invés de mostrar nesse gráfico, eu vou refazer esta aula, só que eu vou fazer agora mostrando em termômetros para vocês, pode ser? Então, vamos fazer de uma forma diferente para quem não tenha entendido essa forma que eu fiz aqui. Vamos lá. Eu já tinha feito uma videoaula antes, há um tempo atrás, já faz até um bom tempo, onde eu fiz nessa forma de termômetro. Muita gente entendeu e gostou. Então, às vezes, se você não compreendeu dessa forma aqui, dá uma boa olhada agora, preste bem atenção que você pode compreender se a gente fizer como se fossem... Vixe, mas a reta nunca vai ser reta. Como se fossem termômetros. A gente vai ter 3 termômetros aqui agora. Os 3 termômetros, eu vou marcar aqui no meio deles a temperatura de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, 25 graus Celsius. Essa é a temperatura ambiente, é a temperatura que eu quero descobrir em qual estado essas substâncias estão. No primeiro termômetro, eu vou falar que é o termômetro do clorofórmio. Então, temos aqui clorofórmio. O segundo termômetro tem fenol, que é a nossa segunda substância ali. E o terceiro, ele tem o cloro. Observem o seguinte, o cloro, vou apagar aqui de novo. O cloro, eu tenho temperatura de menos 101, é a temperatura de fusão, e menos 34 é a temperatura de ebulição, tá? Então vamos lá, ó. Menos 101 é a fusão, vou marcar aqui, menos 101 graus Celsius, isso aqui a gente vai chamar de temperatura de fusão. E a temperatura de ebulição está a menos
34 graus Celsius. O que eu tenho embaixo da temperatura de fusão? Eu só tenho sólido, não é? Então eu só tenho estado sólido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, eu tenho estado líquido. E acima da temperatura de ebulição, eu tenho o estado gasoso. Qual o estado que eu tenho em 25 graus Celsius? O estado gasoso. Então, o cloro é um gás. Ó, estado gasoso, cloro é um gás. Beleza? Vamos para o fenol. Fenol, eu tenho 43 graus Celsius, não é? 43 graus Celsius, temperatura de fusão. Então, vamos lá, ó. Temperatura de fusão, 43 graus Celsius. Vamos ver se faz sentido isso daqui. Olha só. Professor, 43 está positivo, né? Então, ele tem que estar acima da temperatura do 25, não tem? Isso, tem que estar acima. Então, na hora de fazer o termômetro, você não pode fazer esse erro que eu estava cometendo aqui, ó. Eu estava colocando ele embaixo, mas é claro que só para fins didáticos, né? Não que eu estivesse errando. Só estava mostrando como não fazer. Então, vamos lá. Então, ó, menos 43 eu tenho que colocar lá em cima agora, ó. Desculpa, mais 43 eu tenho que colocar aqui em cima. 43 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão. E a temperatura de ebulição, pessoal, não está em escala correta, tá? Porque agora a gente vai subir muito, ó. Vamos para 182. 182 graus Celsius. Lá em cima eu tenho minha temperatura de ebulição. Ou seja, o que eu tenho embaixo da temperatura de fusão? Vou até olhar no outro exercício, ó. Embaixo da fusão eu tenho sólido. Entre fusão e ebulição, líquido. Acima de ebulição, gasoso. Então aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo da fusão, sólido. Assim, entre fusão e ebulição, líquido. Acima da temperatura de ebulição, aí eu vou ter o gasoso, tá? Então, o fenol ele está em qual estado? Bom, a 25 graus Celsius, ele é um sólido. Então, vamos lá. Fenol era sólido. Está batendo tudo como a gente tinha feito com o gráfico, né? Agora, o clorofórmio. Ó, menos 63 graus Celsius. Então, é lá embaixo mesmo esse, ó. Menos 63. Vou colocar a temperatura de fusão aqui. Menos 63 graus Celsius. E o outro é mais 61, né? Então, vamos lá. Temperatura de ebulição, 61 graus Celsius. Aonde que ficou? No meio, entre os dois. Então, é líquido, né? Porque embaixo da fusão é sólido, em cima da ebulição é gasoso. E entre os dois a gente tem o estado líquido. Deu para pegar, pessoal? Olha lá. Então, o líquido estava correto também. Pessoal, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido de primeira, mas se caso não tiveram, não conseguiram entender quando eu fiz pelo gráfico, então eu espero que vocês tenham entendido agora de segunda, fazendo aí por este método, que é o método dos termômetros, nem sei se tem nome para esse método. Então, tem uma outra forma também de fazer, que é olhar direto na tabela. Mas eu acho meio chato fazer olhando direto na tabela, pelo menos para vídeos do pessoal que está aprendendo. Quando você está fazendo, eu estou fazendo um vestibular, eu estou correndo, tipo assim, com a matéria, eu já sei isso daqui, eu quero um jeito mais rápido de fazer. Aí você bate o olho na tabela e faz. Porque quando você quer aprender, entender o conteúdo e tal, eu acho melhor você olhar o gráfico, tentar fazer uns métodos desse aqui, tipo do termômetro, porque aí você vai internalizando essa matéria, vai compreendendo ela mesmo. Agora,